gente, tudo bem? Eu sou a Dani Andrade. Quero conversar com vocês hoje sobre como a gente pode evitar que os nossos ligamentos sejam estirados. Vamos lá? Então, gente, vamos pensar primeiro na função do ligamento que está dentro do próprio nome dele, né? Que é ligar. Então, ele faz a ligação entre dois ossos. Entre dois ossos também se forma uma articulação. Diante disso, a gente já consegue pensar na primeira maneira da gente evitar qualquer tipo de estiramento, rompimento das fibras dos nossos ligamentos, que é trabalhar a mobilidade. Afinal, se você tem um excesso de mobilidade, você tem uma articulação que movimenta muito mais do que o normal. O seu ligamento vai estar lá, assim, pelo amor de Deus, segurando aquela articulação. Ele faz a ligação, por exemplo, aqui no nosso cotovelo, entre o nosso húmero e o nosso rádio e a nossa luna, certo? Então, por exemplo, eu tenho um pouco de hiperextensão de cotovelo. Pensa nos meus ligamentos como eles estão, então. Eles estão tendo que segurar porque eu faço um movimento excessivo, eu tenho uma hipermobilidade. Assim também como no meu joelho, eu sou uma pessoa hipermóvel. Então, o que acontece nos meus ligamentos? Eles acabam ficando ali mais tensos porque eles têm que fazer o suporte de poder segurar aquela articulação. Afinal, o osso está ali, o osso não vai movimentar sozinho, o músculo é que vai movimentar ele, mas o nosso ligamento está sendo capaz de segurar e estabilizar aquela articulação. Se eu faço um movimento excessivo, eu acabo também fazendo mais pressão para que esses ligamentos possam sim, se romper, se estirar, beleza? Então, o primeiro seria trabalhar a parte muscular, no caso da hipermobilidade, porque daí, com força muscular, eu consigo trazer um pouco mais de suporte para aquela articulação e um pouco menos de carga para os meus ligamentos. Então, eu trabalho bastante força muscular em pessoas hipermóveis. E ao contrário, também é verdadeiro. Então, pensa numa pessoa hipomóvel. Aquela articulação ela não vai movimentar bem. Se ela não vai movimentar bem, o ligamento também não vai estar fazendo o seu movimento na amplitude adequada. Esse ligamento também pode ficar sobrecarregado. O músculo também, os músculos que envolvem aquela articulação, eles não têm a capacidade máxima de contração deles em pessoas que são hipomóveis. Então, o músculo não vai dar suporte para aquela articulação e, pelo contrário, provavelmente alguns músculos estejam tensos demais. Acabam perdendo força também pelo excesso de tensão, né? Porque não tem essa capacidade de contração tão bem trabalhada, e também essa articulação em algum movimento, por exemplo, mais brusco, como por exemplo um local, um esporte que está muito em alta hoje, que é o beach tennis, certo? E é uma coisa que a gente recebe muito nas nossas clínicas e nos nossos estúdios. Então, pensa numa pessoa que é hipomóvel, que tem o ombro mais engessado, o ombro mais congelado, uma pessoa que trabalha muito no computador, que faz poucos movimentos no seu dia a dia, que estimulem o movimento acima da altura do ombro, acima de 90 graus de ombro, tanto para flexão quanto para abdução. Então, a maioria de nós, na verdade, faz trabalhos assim, tudo nessa altura. E pouco a gente estimula esses movimentos que são mais altos. E aí essa pessoa vai jogar beach tennis. E aí no beach tennis, o que a gente exige? Flexão, abdução, rotação externa, para você poder fazer o quê? A raquetada, né? Nem sei se é assim que chama, mas vou chamar aqui. Então a pessoa, além de trabalhar uma mobilidade muito grande, né? Que às vezes ela não esteja trabalhando, não esteja se preparando para isso, ela acaba usando uma potência, né, uma força. Isso também pode gerar estiramento dos ligamentos, pode ter algum rompimento de tendão também, inclusive, né? Claro que com a repetição, tá, gente? Tudo que a gente está falando aqui são hipóteses que têm uma facilidade em ocorrer. Não quer dizer que você tem que parar de jogar beach tênis, muito pelo contrário. Você tem que ir para o pilates, você tem que ir para físio, para poder trabalhar essa articulação, para você se preparar para o esporte que você quer fazer, seja o beach tennis, seja qualquer outro, tá? Então pense nesse sentido.
se a minha articulação está hipomóvel, dentro de um esporte, dentro às vezes de alguma atividade, pensa um idoso que vai estender muitas vezes uma toalha em cima do box, vai estender às vezes uma dona de casa, vai estender a roupa, fazendo esse movimento, né, sempre, mas ela não tem tanta mobilidade naquela região. Pode ser sim que isso venha a ocorrer algum tipo de lesão nos seus ligamentos. E aí, usando o beach tênis ainda como exemplo, mas também acontece no futebol, no membro inferior, como a gente não tem tá com essa hipomobilidade, né, nossa hipótese é uma pessoa com menos mobilidade naquela região, aí ela coloca uma carga, uma força, que é justamente esse movimento que eu falei. Então, isso faz com que tenha também uma grande tendência a gente ter o estiramento, né? Então, vamos recapitular aqui. Primeira coisa que eu falei é a gente trabalhar força muscular para pessoas hipermóveis. É um jeito de a gente evitar e proteger os nossos ligamentos. O segundo é trabalhar mobilidade para pessoas que são hipomóveis. Então, trazer movimento para aquela articulação para que ela seja saudável e não sobrecarregue os ligamentos. E a terceira dica é justamente treinar força, potência, movimentos mais ágeis. Ah, Dani, mas eu não faço esporte, preciso fazer? Sim, porque, por exemplo, pensa se você nunca usou, não é de usar salto alto, mas você não trabalha a mobilidade do seu tornozelo. Aí você tem um aniversário, uma festa, uma comemoração, vai colocar o salto. A sua mobilidade ali vai ficar mais reduzida. Você vai precisar trabalhar força no seu pé. Às vezes, com uma torção, você pode ter um entorse de tornozelo, por exemplo. Jogadores amadores são um dos que mais fazem as clínicas de fisioterapia funcionar, justamente porque eles estão fora de forma, despreparados e vai no fim de semana jogar uma bola, vai no fim de semana treinar alguma coisa, e isso sim pode gerar, porque trabalha carga em cima de uma articulação que está hipomóvel. Então a terceira dica seria treinar os seus gestos esportivos, treinar as suas atividades de vida diária, para não só trabalhar força e mobilidade, mas treinar os gestos daquilo que você vai precisar. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos ter o prazer de responder vocês. Gente, até a próxima!